Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35 até o final desse capítulo. Evangelho de João, capítulo 1, desde o versículo 35 até o versículo 51. A palavra fala assim para nós. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, onde moras? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, por volta das 4 da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para Simão, para Pedro, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, eu te peço que Tu tenhas misericórdia de nós e nos ajude, Senhor Deus, por meio da Tua palavra, sermos despertados e aquecidos espiritualmente, mas também o Senhor traga salvação àqueles que porventura ainda não Te conhecem. O Senhor traga quebrantamento a quem de coração endurecido está caminhando longe. Que o Senhor faça o que o Senhor quiser, Pai. E tenha misericórdia de mim, Senhor, como miserável e pecador que sou. Que o Senhor, se quiser, o Senhor se agrade de mim e me use para a sua glória, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Esses últimos versículos do primeiro evangelho, do primeiro capítulo do Evangelho de João, fala sobre o ministério humano. Nós vimos a primeira parte do primeiro capítulo, nós vimos quem é Jesus. Na parte medial desse capítulo nós vimos o ministério do Espírito Santo, gerando uma vida de testemunho.
E então, agora nessa parte final, a gente vai ver o ministério humano, aquilo que Cristo faz conosco. Veja que o texto começa falando sobre João Batista ministrando aos seus discípulos. Diz ali, vocês estão vendo ali, quem está passando é o Cordeiro de Deus. E aqueles 2 discípulos que ouviram João dar esse testemunho falando sobre Jesus, eles não tiveram dúvida, eles seguiram Jesus. A história então diz que Jesus parou, olhou para trás e falou: vocês estão procurando alguma coisa? Eles falaram: ô mestre, já falando como uma certa reverência, com a expectativa de aprendizado, com a expectativa de crescimento. Eles falam: mestre, onde é que o senhor está? Onde é que o senhor mora? Insinuando que eles gostariam de participar dessa vida com Cristo. E Jesus disse então para eles: vocês podem vir, eu quero que vocês vejam. E se tem uma tônica nesse texto, no relato dele, aparentemente, é que discípulos de Jesus, pessoas que estão no ministério de Jesus, eles fazem questão de chamar as pessoas para verem Jesus e verem o ministério de Jesus. Então, aqueles 2 foram, e eles começaram de alguma maneira a se admirar do que eles viram, ainda que por tão pouco tempo. João Calvino fala que eles foram, mesmo sendo uma hora já tarde do dia, sem que se preocupassem com onde iam dormir, como seria a alimentação. E a gente tem que levar em conta que naquela época não tinha McDonald's, não tinha fast food, não tinha restaurante. Você ou levava uma bolsinha de comida, ou então você podia realmente ficar com fome. Eles foram mesmo assim, eles foram ver, foram entender, porque estavam ávidos por conhecer, a partir do testemunho de João, esse Cordeiro de Deus. Foram, numa perspectiva de desconforto pessoal, eles foram. Um deles era André. E quando André viu, ele chamou logo o seu irmão. E o seu irmão era Simão, que a Bíblia já chama aqui de Simão Pedro. E então, quando André falou para Simão, Simão disse: eu quero ir lá também. E foi. E quando se encontrou com Jesus, Jesus disse: olha, eu queria dizer uma coisa para você logo de cara. Você é o Simão, não é? Você é o filho de João, não é? Eu conheço sua história passada, eu conheço você. Eu conheço, eu sei. Mas eu queria dizer para você que você não vai ser o que você pensa que é, nem vai ser o que a sua história diz que você é. Você vai ser Cefas, que quer dizer você vai ser Pedro. E Calvino também comenta a respeito dessa expressão que Jesus coloca sobre Pedro, falando do ministério da graça de Deus salvífica, que transforma homens pecadores em seres crentes, firmes. E a expressão que Jesus entrega a Pedro de que serás, quer dizer uma graça futura, alguma coisa que ainda haveria de acontecer na vida de Pedro. Ele seria transformado pelo poder do Espírito e deixaria de ser simplesmente esse filho, a palavra Yohana, que é João, né? Essa palavra quer dizer pomba. Você, em vez de ser só filho da pomba, você vai ser uma pedra, você vai ser firme, você vai ter uma fé concreta. A expressão usada é uma fé inabalável. Então, no dia imediato, Jesus foi para Galiléia. E quando ele foi para Galiléia, diz que encontrou a Filipe. Algumas coisas que são bem interessantes aqui a respeito de Filipe. Primeiro, aparentemente a primeira pessoa a quem Jesus se dirige dizendo: segue-me. Seu destino não é mais o seu próprio rumo, mas agora o seu destino é comigo. Vem seguindo os meus passos. E me parece que Filipe foi com Jesus. Então o texto diz aqui, por favor, dê uma olhada no versículo 44, que ele era de Betsaida. E me parece que o Evangelho faz questão de destacar, porque Betsaida era uma das cidades condenadas no Velho Testamento.
Betsaida era uma daquelas cidades incrédulas, daquelas cidades que estavam sob juízo de Deus, que não veria a luz de Deus. E no entanto, esse filho de Betsaida está sendo alvo da misericórdia de Deus e sendo alcançado pelo Senhor. Por isso Jesus disse para ele: vem e segue-me. E também era de lá André, e também era de lá Pedro. E quando Filipe começou a seguir Jesus, ele encontrou a Natanael e disse para Natanael, perceba por favor as palavras aqui do versículo 45, veja aí as palavras que ele diz: nós achamos aquele a quem Moisés falou na lei dele lá, também nós achamos aqueles a quem os profetas se referiram. Me parece que Natanael ou melhor, Filipe é alguém que sabe um pouco das Escrituras, mas não sabe profundamente das Escrituras. Ele fala, a gente viu em Jesus as expressões que a gente deveria encontrar relativas ao Velho Testamento, mas aí ele descreve Jesus de uma forma diferente do que o Velho Testamento descreveria o Cristo. Ele fala assim: nós encontramos Jesus, o Nazareno, filho de José. Essas duas expressões que são atribuídas a Jesus a partir de Filipe, elas são um equívoco grave. Primeiro, Jesus não é de Nazaré, Jesus é de Belém. E quando ele diz que Jesus é de Nazaré, ele está reputando a Jesus um leito, um nascedouro, que não é pertinente com as profecias. Portanto, ele não poderia ser o Cristo se tivesse nascido em Nazaré. Ele só poderia ser o Cristo se tivesse nascido em Belém. No entanto, ele está referindo-se a Jesus, dizendo que Jesus é o Cristo. Mas ele está cometendo um erro teológico, um erro de não conhecer as Escrituras precisamente. Mas não só isso. Ele diz que Jesus é filho de José. Jesus não é filho de José. Jesus é filho de Maria. E é filho de Deus, por obra do Espírito Santo. Mas está atribuindo a Jesus uma filiação que Jesus não tem. E me parece que Jesus simplesmente não leva em conta essa ignorância, conquanto isso pudesse ser e deveria ser até ofensivo, mas como Deus está revelando a esses homens o seu Filho, e esse processo vai ser não apenas um momento, mas vai ser um processo longo de revelação. Então Deus não está levando em conta tamanha ignorância. E Natanael parece que conhece um pouco mais do que o próprio Filipe, e pergunta assim: e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ô Filipe, você está falando que o Messias está vindo de Nazaré? Que história é essa? A contestação dele não é a respeito de Jesus, a contestação dele é a respeito da percepção de Filipe. Está falando assim: como assim? Então respondeu Filipe: eu não sei explicar não, mais ou menos isso, eu não sei explicar não, vem ver. Ou seja, a gente viu ele lá em Nazaré, mas eu queria que você viesse ver como é que esse cara é. Esse cara é diferente de tudo que a gente já pensou, de tudo que a gente já imaginou. Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se, ou seja, Natanael disse: eu vou mesmo. E foi. E quando Jesus o viu chegando, Jesus se dirigiu a ele e falou diretamente ao coração dele. Falou assim: eu estou vendo uma pessoa que não tem no coração dolo, não tem maldade, não tem subterfúgio, não tem um projeto, um plano, uma estrutura de poder no coração, não tem mácula. Jesus não está dizendo que ele não tem pecado, mas está dizendo que o coração dele é puro, um verdadeiro israelita. Essa expressão de Jesus está denotando que era alguém que cuidava da sua vida espiritual, cuidava do pacto, cuidava da aliança. Não era uma pessoa que vivia entre os seus conterrâneos como um idólatra, mas vivia como um verdadeiro israelita, mantendo o coração firme, puro. Talvez por isso, então, Natanael é alguém que conhece um pouco mais das Escrituras do que o próprio Filipe. Então perguntou-lhe Natanael, versículo 48, dê uma olhada: de onde me conheces? E Jesus respondeu para ele: antes de Filipe te chamar, eu já estava observando você.
E só isso aqui já daria um sermão incrível. Pensar nessa maneira de Jesus trazer aqueles a quem Ele mesmo quer para junto de si, como Ele já está observando. Me parece que ao longo de todo esse processo, o que fica evidente é que Jesus está sendo o tempo todo o ponto onde as pessoas se encaixam, e Ele mesmo está escolhendo cada uma dessas pessoas à medida que são levadas até Ele. Então, versículo 49, então exclamou Natanael: Mestre. Veja como ele percebe Jesus de uma maneira tão profunda. Ele fala: Mestre, tu és o Filho de Deus, não o filho de José, como Filipe falou para mim, mas você é o Filho de Deus. E também disse: Mestre, tu és o Rei de Israel. Com essa palavra que ele está colocando para Jesus, é o primeiro reconhecimento no Evangelho de João a respeito dessa majestade de Deus na pessoa de Jesus, confessada por homens. Jesus é rei independente de qualquer pessoa perceber isso. No entanto, é a primeira vez então que o reino de Deus é anunciado no Evangelho de João, e vem por esse homem que recebeu uma mensagem meio confusa. Ele recebeu uma mensagem meio perturbada, tanto que ele contestou a mensagem que foi dada a ele. Mas quando ele se deparou com Jesus, e quando Jesus falou para ele sobre a vida que ele vivia, quando Jesus leu o que era a história dele diante de Deus, ele falou: esse cara aí é o Rei de Israel, esse aqui é a confirmação das promessas, esse é o Messias, esse é um ungido de Deus de fato que veio para reinar. E é impressionante, irmãos, porque a lei e os profetas não falam da descendência de Davi com seu reinado na terra sem fim, como está lá. Não fala como sendo vários reis, mas fala que virá um rei. E aqui então Natanael está falando: esse aqui é o rei. Esse é o rei que está prometido desde antes, da descendência de Davi. Ao que Jesus então respondeu, versículo 50, dê uma olhada. Jesus lhe respondeu: por que eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Ou como assim? Você ainda tem muita coisa para ver, Natanael. Você está falando a partir do seu conhecimento, mas não a partir do que eu já fiz em você. Eu gosto disso. O que Jesus está não é repreendendo nem contestando, mas está afirmando para ele que o mero conhecimento que ele tem, conquanto faça ele reconhecer Jesus de maneira muito habilidosa, ele está falando: você precisa de uma experiência comigo, você precisa caminhar mais comigo, porque você ainda não viu, você sabe, mas ainda não viu, você sabe, mas ainda não encheu o seu coração. Então você precisa de um negócio diferente. E então Jesus diz assim, versículo 51, por favor, dê uma olhada. E acrescentou: o que você vai ver, Natanael, é o céu aberto. Você vai ver. E você vai ver que eu sou uma ponte entre o céu e a terra. E você vai ver que o ministério de Deus vai acontecer por meu intermédio. E vai ver os mensageiros de Deus subindo e descendo através de mim. João Calvino fala a respeito disso, dizendo que esse ministério dos anjos foi tão mais claramente percebido a partir de Jesus Cristo, e fala que ele não é tão percebido nos dias de hoje, esse ministério dos anjos, conquanto continue a existir, mas fala de como Jesus é esse portal, essa referência. Ele mesmo disse depois no Evangelho de João: eu sou a porta, lá em João capítulo 10. Mas aqui ele está falando sobre essa abertura, esse centro onde o céu e a terra se encontram, um caminho aberto de Deus com os homens, um caminho aberto dos homens com Deus. Jesus está falando para ele isso. E não seria um equívoco a gente mencionar o sonho de Jacó lá no Velho Testamento, quando Jacó está fugindo da sua casa, porque seu irmão lhe ameaçou de morte, e então ele dorme
com a cabeça numa pedra, e então ele vê uma escada que vai do céu até a terra e anjos para cima e para baixo, e aquele sonho de Jacó está se cumprindo em Jesus Cristo, esse único caminho entre o céu e a terra, o único lugar onde Deus se encontra com os homens e os homens se encontram com Deus. A história, portanto, é a história de como os primeiros discípulos começaram a seguir Jesus, quais foram os processos. É simples, tão simples quanto o que lhes falei, e talvez pouca coisa mais possa ser acrescentado, talvez alguns dados aqui como cidades, os pontos de referência. No entanto, eu não queria me deter nisso, eu queria só fazer algumas poucas aplicações a respeito disso, falando sobre o ministério humano na perspectiva do encontro com Jesus. Primeira coisa que eu queria pensar com você é que o ministério humano para revelar Jesus é simplesmente mostrá-lo. Não é mostrar-se, mas é mostrá-lo. E eu queria que você guardasse isso. O ministério não pode ser centralizado em pessoas, não pode ser colocado sob a perspectiva de alguém, mas sob a perspectiva dele, de Jesus. As pessoas não podem ser o centro da revelação de Cristo, e ninguém pode ser. Eu não posso ser para você, nem nenhum outro ser humano pode ser. Uma das coisas que tem prejudicado muito a igreja cristã nos dias de hoje são as grandes personalidades midiáticas que se tornam o centro da atenção em detrimento da própria pessoa de Cristo. As igrejas se reúnem em torno do pastor e não em torno de Cristo. Mesmo quando se fala de povo não evangélico como os católicos, muitos se reúnem em torno do padre e não de Cristo. O fato é que o ministério humano, se existe alguma coisa de Deus nesse ministério humano, é para revelar Ele e não para se revelar, não para se enobrecer, não para se perceber. E nesse ponto, irmãos, acho que peco e peço perdão. E acho que nós, como igreja, precisamos aprender um pouco mais a respeito disso. Precisamos tanto mais, em vez de valorizarmos personalidades e pastores, valorizarmos a pessoa de Jesus Cristo. E eu sei que eu sou amado por vocês, e também amo vocês, mas o meu ministério não pode ser para que vocês me amem, tem que ser um ministério para que vocês amem Jesus. Eu sou como uma erva, eu sou como uma grama. Daqui a pouco eu seco, eu murcho, daqui a pouco eu vou embora, daqui a pouco eu morro, e ninguém vai mais nem lembrar. Mas quando as pessoas param para ver Jesus e conhecer Jesus, elas ficam maravilhadas por Jesus. E eu vejo isso em todos os exemplos dos testemunhos que aqui foram dados. João Batista, quando vê Jesus, ele não faz a mínima questão de perder os seus discípulos para Jesus, porque o ministério não era de João Batista, era de Jesus. Quando os discípulos de João Batista encontram Jesus e veem Jesus, eles fazem questão de chamar seus familiares, seus parentes, seus amigos, as pessoas com as quais eles se identificam, e diz: por favor, venham ver Ele. Não há nenhum tipo de pompa. Mais uma vez eu cito João Calvino, ele fala: aqui está a narrativa dos primórdios da igreja, não lá em Atos, no capítulo 1 ou no capítulo 2, mas aqui, quando pessoas que estão talvez ávidas por conhecerem a Deus, elas finalmente têm um lampejo da graça de Deus na pessoa de Jesus, e elas começam então a seguir Jesus, não a homens, mas a Jesus.
E então a gente vê os discípulos de João chamando as pessoas para seguirem Jesus, e depois os amigos dos discípulos de João também chamando os seus próprios familiares e amigos para seguirem Jesus. E o impressionante é que eles chamam para eles verem Jesus, e só há algum tipo de mudança quando eles veem Jesus, não quando eles veem aqueles homens. Mesmo os discípulos de João, que andavam com um homem santo como João, eles só conseguem se maravilhar com Jesus quando eles veem Jesus e não João em si mesmo. Primeira aplicação então que eu faço a você é que cuide da sua alma. Você não deve ser independente espiritualmente. Você faz parte de uma comunidade e Deus instituiu líderes para pastorear seu coração. Mas o ministério pastoral e o ministério dos líderes de uma igreja não podem ser para que sejam vistos, senão para que Cristo seja visto e Cristo seja honrado. Essa é a primeira aplicação. Ainda nessa aplicação, olhando pelo outro lado, tome muito cuidado, você que é líder. Assim como eu mesmo preciso tomar muito cuidado. Às vezes, o comprometimento que a gente tem com Deus e até com o cuidado com a igreja faz com que, mesmo sem perceber, a gente vá se assenhorando do ministério. O ministério deixa de ser de Jesus e passa a ser nosso ministério. E a gente vai ganhando um carinho e um afeto que daqui a pouco corrompe o coração da gente e a gente se torna senhor daquilo. E é tão difícil quando, por qualquer motivo que seja, Deus pega e tira a gente daquele ministério. É um parto, uma depressão, uma crise, porque simplesmente o ministério era de Cristo desde o começo, mas de alguma maneira a gente se apoderou daquilo que não era nosso. Eu falo isso com muito respeito, mas ao longo desses poucos anos que Deus tem me dado de ministério, não só aqui na Igreja Presbiteriana das Graças, mas em algumas outras igrejas por onde eu passei, eu tenho visto, irmãos, tanta gente desistir da igreja, tanta gente ficar machucada espiritualmente, ficar com mágoa por causa disso, porque Deus às vezes pega e tira a pessoa do ministério, às vezes tira o ministério da pessoa, às vezes Deus tira um pastor de uma igreja e coloca em outra igreja, e às vezes aquele pastor não consegue se adaptar, não consegue perceber o novo caminho de Deus com a sua própria vida, porque ele queria era continuar ali. Às vezes Deus pega e transforma uma situação, um ministério que supostamente ia tão bem, ele precisa ser interrompido, ele precisa ser parado, ou então Deus diz, olha, não quero mais que esse ministério continue. Às vezes acontece dentro da igreja mesmo, algum ministério que precisa ser interrompido, precisa ser cesseado, e as pessoas então ficam tão machucadas. E humanamente falando é aceitável, afinal de contas havia um comprometimento, havia uma entrega. Conquanto a tristeza seja totalmente lícita, há que se verificar no coração o quanto a gente estava apegado a Cristo ou o quanto a gente estava simplesmente se assenhorando daquilo que nunca foi nosso. Segundo lugar, eu queria que você percebesse que está aqui como aplicação desse texto. Quando Cristo se revela a um cristão, quando Cristo se revela a um ser humano, indiscutivelmente, é sinal da revelação de Cristo, esse ser humano trazer os que estão ao seu redor, para verem Cristo, para conhecerem a Cristo. Calvino, quando comenta a respeito disso, ele fala com uma palavra muito dura. Ele fala que certamente existe uma ausência de graça, ou seja, ausência de salvação, quando alguém, conhecendo Jesus, nunca leva mais ninguém para Cristo. Não estou falando da gente fazer programas evangelísticos, mas está se falando aqui sobre um encontro com Cristo, conduzir a gente
inequivocamente conduzir a gente a trazer os que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas com quem a gente trabalha, a gente trazê-las para conhecer a Cristo. Quero dizer com isso, irmão, que você pode e deve trazer familiares, trazer amigos, trazerem pessoas com as quais você convive para o culto da igreja. É mais do que bem-vindo. Mas não confunda o seu papel com o papel da igreja. Quem vai revelar Cristo para as pessoas é você. E o culto pode ajudar, assim como um grupo pequeno pode ajudar, mas é você quem revela, é você quem leva a pessoa até Jesus Cristo. E falo para você, irmão, se tem alguma coisa que é realmente especial e importante, é você conduzir pessoas a Jesus Cristo. Se você está em algum trabalho, se você está em algum lugar, em alguma rede social, em algum grupo, Deus pôs você ali para que Jesus possa ser anunciado e as pessoas possam vir a conhecer Jesus. E eu sei, irmãos, que às vezes a gente fica bem tocado. Uma comunidade no sertão, a gente quer evangelizar e a gente faz em vida esforços, vai com um grupo da igreja numa viagem missionária e a gente evangeliza, e isso é uma bênção. Eu sei que às vezes a gente fica bem tocado numa comunidade carente, povo de favela, e a gente envia esforços e vai, e a gente evangeliza, e tudo isso é bênção e é para a glória de Deus. Então, evangelizar prostitutas, evangelizar pessoas que estão à margem da sociedade, evangelizar no presídio, evangelizar grupos que estão mais distantes, evangelizar os povos não alcançados, tudo isso é uma bênção. E não estou falando o contrário a isso, mas o que eu estou falando é que talvez 90%, talvez 99% das pessoas que congregam dentro da igreja, no dia a dia elas não vão para o sertão, no dia a dia elas não vão para os indígenas, no dia a dia elas não estão em contato com prostitutas, no dia a dia elas não estão em contato com favelados, mas elas estão em contato com pessoas com as quais elas trabalham, elas estão em contato com familiares e com amigos. E são essas pessoas que precisam de Jesus tanto quanto a prostituta. São essas pessoas que precisam de Jesus tanto quanto os pobres, os sertanejos e os indígenas. Porque quem precisa de Jesus é aquele que não conhece Jesus, é aquele que ainda não foi salvo, aquele que ainda não foi revelado para eles a beleza e a virtude de Jesus Cristo. Então convido você, irmão, chamo e convoco você a viver o ministério de Cristo aqui na terra. E para isso você não precisa de nada mais do que conhecer Jesus. Você não precisa que a igreja lhe capacite, você não precisa que ninguém lhe envie, porque o próprio Espírito já lhe enviou para o mundo e já fez você ter contatos e redes com as quais você lida diariamente. A ideia de Calvino me parece forte, mas certamente estão desprovidos da graça aqueles que não conseguem mais revelar Jesus aos seus. Um estudo sociológico que começou a acontecer lá na década de 60, 50 para 60, lá nos Estados Unidos, quando começou a ter esse movimento de igrejas grandes no planeta Terra. Então eles falam que pessoas que estão muito empenhadas em igreja, por exemplo, pastores, líderes, pessoas que estão extremamente dedicadas na igreja, quase que todas perderam o seu contato com os descrentes. Os únicos contatos que têm são com os crentes, são com membros de igreja que cuidam no pequeno grupo, cuidam no aconselhamento, cuidam nas visitas, e tudo isso é uma bênção, faz parte da mutualidade, faz parte da genuinidade do Evangelho. Entretanto, o grande ministério de Cristo para nós é revelar Jesus às pessoas, é conduzi-las ao conhecimento de Jesus. Por isso a gente não deveria, falo como pastor, falo como parte desses que mal conhecem descrentes, nós não deveríamos ficar simplesmente aceitando a ideia de que, mas como eu vou ter vínculos com pessoas descrentes? Eu tenho familiares que ainda não conhecem Jesus, tenho vizinhos que ainda não conhecem Jesus,
tenho gente com quem eu me relaciono que ainda não conhece Jesus, e é para eles que Jesus quer se revelar. Terceira aplicação que eu faço: se tem alguma coisa que de fato é pertinente nessa revelação de Cristo, nesse fator humano no qual nós estamos falando, são relacionamentos. Um estudo que foi feito a respeito de qual o método de evangelização mais eficaz, então foi detectado que o método de evangelização mais eficaz são os relacionamentos. Não é o evangelismo em massa, não são os programas evangelísticos que a igreja faz, mas são os relacionamentos interpessoais. E eu queria destacar isso como aplicação. Quando crentes começam de fato a evangelizar amigos, familiares, pessoas que elas conhecem, quando crentes começam a fazer isso, então de fato começa a haver salvação. Nós temos uma coisa interessante acontecendo sempre aqui no leito dessa igreja, no seio dessa igreja, é que nós temos tantas pessoas que vêm para cá sem ter sido diretamente convidada por alguém, por alguns. E existe um fenômeno que nós do conselho temos orado, e eu tenho ficado inquieto. Eu estou aqui, irmãos, há 15 anos, estou completando 15 anos agora, esse ano. E nesses 15 anos eu tenho visto um negócio que sempre me entristece aqui na igreja local. É como as pessoas podem entrar e sair desse templo, seja nesse culto, ou seja em qualquer outro culto, sem serem percebidas, sem serem acolhidas, sem serem amadas, sem sentir o toque, mas não um toque qualquer, o toque de alguém que se importa, de alguém que quer trazer para junto, que quer evangelizar, que quer conduzir a pessoa para Jesus. Eu tenho dito isso incansavelmente no conselho, há anos. Alguma coisa Deus está fazendo para trazer tanta gente para visitar essa igreja. Alguma coisa Deus está querendo de nós, membros dessa igreja. Não olha, irmão, para mim, olha para você. Não olha para o conselho, olha para você. Tem gente sentada do seu lado, que você não sabe o nome. Tem gente aí que vem para o culto e vai embora e não se relaciona com ninguém. É como se dissesse, ainda que não falasse, mas dissesse: eu não quero compromisso, eu não quero fazer parte. Mas sabe o que é pior do que alguém entrar e fazer isso dentro da comunidade? Somos nós, os membros da igreja, que olhamos para essas pessoas e elas passam para nós como se fossem mera paisagem. Não são seres humanos que a gente pode ter afeto, que a gente pode abraçar, que a gente pode acolher, que a gente pode amar, que a gente pode tratar. E eu sei que tem gente que é muito mais habilidosa nisso do que outros. Vou dar um exemplo. Certa feita eu estava caminhando lá no calçadão de Boa Viagem com um presbítero daqui da igreja, e a gente parou tem um daqueles jardins lá que tem máquina para fazer exercício e tal, e a gente parou ali e tinha um homem fazendo exercício. O presbítero não teve erro, ele foi para o lado do cara, começou a conversar, e eu só olhando. E ele começou a conversar, e daqui a pouco ele estava aconselhando o cara, e o cara estava dizendo: rapaz, eu me divorciei, e agora eu estou pegando as meninas, não sei o quê. E o presbítero falando assim: rapaz, tu sabe que isso é um caminho ruim, né? Tu vai estragar a tua vida e tal, e falando uma linguagem que o cara estava: é mesmo. Eu falando assim: meu Deus, que habilidade é essa, que negócio gostoso, que coisa abençoada. Eu sei que tem gente que tem mais habilidade do que outras para acolher, para tratar, mas irmãos, não se equivoque.
Isso é um papel comunitário, isso é um papel de quem crê. Sabe, tanto trazer pessoas com as quais você convive, como acolher as que Deus está mandando para a nossa igreja. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que frequenta essa igreja há alguns anos, alguns meses, mas não se tornou membro. Eu queria perguntar para você, por que você não se torna membro, irmão? Você é crente, você está aqui nessa igreja, você frequenta essa igreja, mas por que você não se torna membro? O que foi que aconteceu com você para você não se tornar membro de uma comunidade, para fazer parte, se engajar? O que é que aconteceu com você? Cristo ainda não curou a ferida, Cristo ainda não disse para você a importância de você ter relacionamentos fortes dentro de uma comunidade? Pois eu quero dizer para você que hoje Ele está falando isso. Hoje Ele está dizendo para você, você não pode viver à margem, você não pode viver na superficialidade. Faz parte de conhecer Jesus e ir mergulhando cada dia mais e conhecendo mais profundamente. E por último, a aplicação que eu faço diz respeito a esse conhecimento. Mais uma vez, usando um comentário de Calvino, ele fala que quando o discípulo disse para Jesus: onde assistes, onde moras? Então Calvino faz uma aplicação. Ele fala, quando finalmente alguém diz para nós é Jesus, e a gente consegue ver Jesus, a coisa mais natural que acontece no nosso coração é a gente querer conhecê-lo com propriedade, conhecê-lo com os nossos próprios olhos, conhecê-lo de todo o coração. E é por isso que aquele discípulo foi até a casa de Jesus, mesmo sendo num horário inoportuno. Ele foi no horário em que o sol já declinava. Isso quer dizer que ele provavelmente voltou à noite pela estrada perigosa para casa. Talvez lá na casa de Jesus ele comeu a comida que tinha, ou então ele voltou com fome. O texto não relata nada disso, mas relata uma coisa: na hora que ele ouviu o testemunho de João Batista, olha ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele começou a seguir. E Jesus voltou: o que é que vocês estão procurando? Eles falaram: mestre, onde assistes? Onde moras? Nós queremos ter essa relação perto. O lugar do crente, o lugar do salvo, é na casa de Jesus. Não é Jesus na sua casa, é você na casa dele. E se tem uma particularidade que a gente vai encontrar, especialmente na narrativa de Paulo, é que estamos em Cristo. A nossa vida está em Cristo. E essa é a particularidade impressionante. É que nós fomos arremetidos a uma convivência e a uma participação de Cristo de verdade. Por isso, seria um equívoco alguém dizer eu sou crente e não querer se aprofundar no relacionamento com Jesus. É uma falácia, é uma mentira. E quando falo em conhecer mais Jesus, eu estou falando de você se integrar mais, participar de grupo pequeno. Eu estou falando de você ter comprometimento em ler as Escrituras, em você orar. Eu estou falando, irmão, de você participar de fato da comunidade, de você servir em ministério. E não é servir do jeito que você quer, no ministério que você cria, você inventa e você é protagonista, mas é servir no meio da igreja, servir junto com a comunidade, servir junto. Conhecer Jesus é um afeto, é um carinho, é um desejo que toma conta da nossa alma. E quem finalmente vai e se chega a Jesus, finalizando o texto lá, passa a ver os céus abertos. A semelhança do que aconteceu com Estevão, quando estava sendo apedrejado, e viu os céus abertos, e o Filho do Homem em pé para recebê-lo. Quem passa a ter essa convivência com Jesus, sabe-se abençoado por Deus,
quem passa a ter essa convivência com Jesus, entende e discerne que os céus estão abertos, que a sua relação é direta com os céus, e que os céus descem até você, que você passa a ter um tipo de convivência espiritual com a vida. A realidade não é mais simplesmente a que você percebe, mas aquilo que Deus está dando, que desce do céu ao seu encontro. Você vai se sentir e vai perceber claramente o amor de Deus. A gente sempre tem demandas que ocupam o nosso coração e que perturbam a nossa alma. E essa semana, com essas perturbações no meu coração, eu orei muito mais intensamente e pedi a Deus: Senhor, eu quero uma palavra que o Senhor fale comigo. E estava lendo os profetas menores, e fui lendo durante a semana os profetas menores, até que chegamos em Miqueias, e Deus falou comigo em Miqueias, e falou para mim em Miqueias, falou a respeito da minha vida em Miqueias, falou de promessas pessoais para mim em Miqueias. Estou dizendo para você, Deus continua se importando com você, e esse carinho é na medida que você vai habitar com Cristo, na casa dEle, que você se pronuncia como alguém que tem afeto por Ele, e vai em busca da voz dEle. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus está chamando eu e você, irmãos, para vivermos o ministério de Cristo aqui na terra, convocando outros. Mas à medida que convocamos os outros, não percamos nós o apetite por Deus, não nos apropriemos do ministério de Cristo como se fosse nosso. Temos um coração contrito, um espírito quebrantado, e por meio de Jesus ofereçamos sempre a Deus um sacrifício vivo, santo, puro, nosso coração ao Senhor. Vamos orar. Nós vamos orar já preparando o nosso coração para a ceia do Senhor, e eu queria convidar já os presbíteros para virem para cá.